Já estamos de volta com o seu estilo de vida no seu segundo bloco. Lembrando que agora nós vamos falar sobre a questão da higienização bucal. Você tem alguma dúvida a respeito deste assunto? Vamos interagir com a nossa produção através de SMS e também de WhatsApp 92 código de Manaus 8111 4512. E para falar a respeito deste assunto que é tão importante para cada um de nós é o Dr. Marcelo Diniz, ele que é dentista e vai estar esclarecendo algumas dúvidas a respeito deste assunto para a gente. Doutor Marcelo, bom dia, seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Bom dia, obrigado pelo convite. Então vamos falar para os nossos telespectadores qual a importância da escovação. Na verdade, a escovação é o método de manutenção do equilíbrio da boca. Equilíbrio, quando a gente fala em equilíbrio, a gente pensa em saúde e estética. A pessoa que higieniza no cotidiano dela de uma forma adequada, ela vai manter a saúde bucal e, naturalmente, ela vai obter uma estética de uma forma mais favorável. A saúde está envolvida aí com a condição da gengiva, a condição dos dentes. Muitas pessoas se equivocam em pensar que higienizar a boca é só escovar os dentes. Mas, na verdade, um ponto que é muito crucial é a limpeza no bordo da gengiva. Naturalmente, quando a gente executa a escovação de forma correta, a gente já faz essa limpeza. Então, a pessoa tem que se atentar para esses aspectos como fundamentais para a manutenção da saúde bucal. E também é importante ressaltar também a questão dessa higienização, é que muitas das vezes as pessoas costumam colocar muito creme dental na escova, achando que o excesso vai fazer a limpeza, sendo que a limpeza é a forma correta da escovação, não é isso? Na verdade, a escovação é um método mecânico de limpeza dos dentes. A pasta de dente, o creme dental, ele é um dispositivo que auxilia nessa limpeza, apresenta detergentes, abrasivos. A quantidade não deve ser exagerada. A quantidade que a gente recomenda geralmente é 1 grão de ervilha sobre a escova. Isso é suficiente para fazer a escovação da boca de um adulto. É uma gota que sai da pasta do creme dental. E essa quantidade ela não deve ser reposta continuamente na escovação. Não existe a necessidade. Algumas pessoas também têm o costume de usar alguns abrasivos, algumas pastas, por recomendação de vizinho, de amigo, do cotidiano, dessas crenças cotidianas. Isso não deve ser utilizado. Dentro do creme dental existe um abrasivo específico. Se a pessoa utilizar esses produtos que não são destinados ao uso dental, pode até produzir o desgaste dos dentes. Quando que a gente pode estar inserindo essa questão da escovação na criança? A partir do momento que desenvolve o surgimento dos dentes, já é no momento. Mas antes mesmo, a higienização da boca ela deve se tornar um ato cotidiano. A limpeza da gengiva, mesmo no bebê, deve acontecer diariamente com o uso de uma gaze, para remover os excessos e até para inserir esse hábito dentro do cotidiano da criança. Quanto antes isso for inserido, mais fácil vai ser conduzir isso ao longo de toda a vida. E doutor, também tem aquela questão de que algumas pessoas acham que aquelas escovas que tem a cerda mais dura, ela vai fazer a melhor limpeza dos dentes, o que acaba ferindo a gengiva. Qual é o correto? Na verdade, essa é uma ideia equivocada. As escovas elas devem ser sempre macias, independente da condição da pessoa. Para fazer a escovação dos dentes, o cotidiano da gente mostra isso. Se você vai fazer a limpeza de uma casa e usa um item muito duro, você danifica ou o piso ou a parede. Na boca vai funcionar do mesmo jeito. Se eu utilizar uma escova muito dura, eu tenho mais chance de danificar os dentes e a gengiva. Então a escova sempre macia. A forma da escovação também é fundamental. Então, às vezes a pessoa acha que utilizando uma escova dura, ela vai fazer a escovação mais rápida e faz com mais força. Os danos são maiores. E quando essa questão também de ferir a gengiva, se fere a gengiva, a nossa boca ela é uma região úmida, então fica bem mais difícil de sarar. Esse tempo que é muito mais prolongado para sarar, pode estar levando a alguma outra complicação? Na verdade, pode fazer parte mais de um incômodo para o paciente do que qualquer outro tipo de complicação. Quando a pessoa tem uma afta, um machucado por causa de uma escovação traumática, essa ferida ela pode insistir aí no incômodo, mas o método de higienização sendo contínuo, isso vai sarar normalmente. 7 a 15 dias, essas feridinhas elas saram. E quantas vezes são necessárias as escovações durante o dia? Porque existem algumas pessoas que têm aquele vício de escovação. Escova praticamente a quase todo momento, tudo que ingere, antes, depois, e acha que está sujo o dente, vai lá e escova de novo. Qual é a forma adequada? Na nossa vida, tudo que é demais, às vezes não é tão bom. Então a escovação é semelhante. Se eu fizer muitas vezes a escovação,
um trauma do meu tecido. Então, de 2 a 3 vezes ao dia já é suficiente. Se a pessoa executar de 2 a 3 vezes ao dia, de uma forma adequada, utilizando um tempo adequado, que é de 5 a 10 minutos, dependendo de cada pessoa, dependendo da dentição da pessoa, né, dos métodos que ela usa, isso já é suficiente para manter um padrão de saúde. Existem estudos que mostram, né, que acompanhando estudantes, acompanhando pessoas que realizam escovação e fazendo isso de uma forma criteriosa, se a gente fizer uma boa escovação a cada 24 horas, a gente não deixa que o nosso organismo sofra um desequilíbrio. Isso não significa que eu tenho que escovar o dente uma vez por dia, mas isso mostra a capacidade do nosso organismo também resistir a esses danos. Mas a pessoa deve fazer, geralmente após as refeições, de manhã, após o almoço e à noite, né? E se não for possível após o almoço, realizar de manhã e à noite, sempre pensar. O período da noite é um dos momentos mais importantes. A pessoa vai ficar a noite toda com a boca fechada. Se ela não fizer uma escovação bem executada, a noite toda vai ficar com um acúmulo bacteriano exercendo a destruição sobre o nosso tecido. Sobre inflamação, destruição dos ossos, da gengiva, e isso pode ser danoso ao longo de muitos anos. Não vai ser uma noite que vai gerar um problema, mas isso repetido por muito tempo pode gerar um problema. E a questão da higienização, quando a higienização não é feita de forma correta, é isso que pode estar acarretando ao mau hálito ou pode ser por algum problema relacionado a... Porque existem vários problemas, tem o tártaro, não é mesmo, no nosso dente, tudo isso pode estar relacionado à escovação? Sim, sem dúvida. A escovação mal executada ou não executada nos momentos adequados, né, a pessoa que escova pouco, ela pode ter a inflamação da gengiva como um dos principais problemas do cotidiano. O acúmulo do biofilme, ele pode se calcificar, que aí é a formação do tártaro, do cálculo. Esse acúmulo não sai mais com a escova, tem que ser um profissional para fazer a remoção dentro do consultório. E a partir da persistência dessa condição, eu vou ter o mau hálito como consequência, a formação da saburra, que é a placa que se acumula sobre a língua. Então, é comum as pessoas chegarem ao consultório reclamando do mau hálito e nunca ter a limpeza da língua, de uma forma adequada. Todo mundo vê na propaganda a escova que tem um lado que faz a limpeza da língua e, na verdade, o método adequado é o raspador lingual. Existem dispositivos, vários dispositivos feitos para isso, para fazer uma boa limpeza da língua, que é um sítio repleto de bactérias. Com certeza. E tem também a questão do enxaguante bucal e também do fio dental. Quando usar o fio dental? Porque eu já tive vários amigos em que escovam os dentes e depois usam o fio dental. O correto não seria usar antes de escovar os dentes? Essa é uma pergunta que gera muita dúvida. Na verdade, não existe um momento apropriado. Porque a escovação está fazendo a limpeza das faces que a gente chama de faces livres e o fio dental das faces proximais, que são as faces entre os dentes. Se eu faço antes, o intuito é remover esse biofilme e depois completar com a escovação. Então, uma completa a outra. A sequência em si não demonstra diferença na limpeza, tá? Mas, geralmente, fazer o uso do fio dental e depois da escovação parece ser mais prudente, porque depois da escovação a gente ainda faz o enxágue, qualquer resíduo que ainda persista na boca acaba sendo removido, que está lá fracamente aderido. Entendi. Bom, se você aí de casa tem alguma dúvida relacionada a esse assunto da questão da higienização, pode mandar SMS ou WhatsApp para 92 código de Manaus 8111 4512. No próximo bloco, nós vamos estar te mostrando alguns modelos de escovas que o trouxe aqui para mostrar para você e também a forma correta de estar higienizando os seus dentes. É um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta.